Livro dos Salmos, capítulo de número 88. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, durante a exposição, ir refletindo nos versículos deste salmo. Antes, porém, de ir para a palavra, quero compartilhar um pouquinho, dando a você algumas informações a respeito desse salmo. O título da nossa mensagem dessa manhã é O que o sofrimento nos ensina. E você que está em casa, você que está aqui no culto presencial, se você tem passado por momentos de sofrimento, e principalmente se você tem percebido o sofrimento perdurar, e parece que nunca vem a resposta, talvez esta seja a mensagem para você, ela é para mim nesta manhã, e diante dos sofrimentos, como eu e você podemos e devemos reagir. É interessante que nós estamos vivendo um momento muito pouco esperado há tempos atrás. Acho que nenhum de nós imaginaríamos viver um momento como esse, que já perdura mais de um ano. E nós, os pastores que atendemos pessoas, e a maior parte delas em crise, nós temos visto pessoas sofrendo bastante nesse momento. E se formos francos, todos nós entramos em crise aqui. Todos nós estamos vivendo alguma crise, porque qualquer mudança ela gera crise. Se você mora numa casa, muda para outra, o interruptor que era aqui já mudou para cá. Então isso gera uma crise, mas muitas vezes a crise tem um resultado positivo. Você foi para uma casa melhor. Ou seja, toda mudança ela gera crise. E esse momento que nós estamos vivendo tem sido um momento de sofrimento para muitas pessoas. Aqueles que têm filhos pequenos e moram em apartamentos sabem quão difícil é para os filhos ficarem presos ali nesses tempos de pandemia. E a gente está tendo que recriar momentos para talvez desestressar um pouquinho. Esse salmo é um salmo que foi escrito por um homem chamado Emã. E a Bíblia fala muito pouco sobre Emã. A Bíblia fala sobre 2 ou 3 pessoas com esse nome, Emã. E ao que parece, porque se ele compôs um salmo, ele era um levita. Ele fazia parte então de um grupo de destaque. Alguém que comandava o louvor no templo, alguém que era compositor e cantor, porque ele fazia parte desse grupo, que era responsável pelo ministério de adoração. Ele era um homem bem-sucedido, porque ele tinha bom relacionamento, sendo um homem evidente, um homem talvez que era proeminente, se destacava, portanto, naquele contexto, ele tinha fama, possivelmente um homem com recursos financeiros, uma qualidade de vida do ponto de vista econômico abastada, mas um homem em sofrimento. Um homem passando por bastante dificuldade. Se nós estamos certos, e parece que sim, a maior parte dos comentaristas dizem que esse Emã é aquele que é relatado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Portanto, um homem sábio, um homem que se destacava acima da média, com uma excelente formação, educação, conhecimento cultural, um homem que se destacava no seu contexto, mas passando por sofrimento. Esse salmo ele é considerado entre os salmos do Saltério, que são 150 aqui, era utilizado como um inário, os salmos, o povo cantava, entoava os salmos. Ele é considerado o mais triste. E por isso não é muito fácil pregar sobre ele e refletir sobre ele. Porque ele fala de um homem em agonia profunda, em sofrimento, em tristeza, em abatimento, talvez até depressivo, como muitos se encontram neste momento. E nós não conseguimos perceber aqui ao certo o que levou Emã a passar por esse momento tão difícil.
Porque em algum momento aqui ele diz que ele está próximo da morte. Então parece que ele é acometido de uma enfermidade tão grave que está muito próximo dele morrer por conta dessa enfermidade. Mas nós não podemos afirmar que havia ali uma enfermidade. Porque a enfermidade nessa época, nesse contexto do Oriente Médio, que era mais comum levar alguém à morte, era a lepra. E se ele fosse um leproso, ele não poderia ser um levita. Então, ao que parece, era uma enfermidade na alma, algo que o angustiava tanto, que o levou a um estado de profunda depressão. E como nós podemos perceber, era um homem temente a Deus, um homem dedicado à causa do Senhor, um levita, um adorador, mas ainda assim, vivendo as crises. Parece que nós temos vivido uma época de um quinto evangelho, que muitas vezes as pessoas dizem que crente não passa por crise. Não é verdade, porque, a meu ver, esse salmo é uma prova evidente de um homem temente a Deus, bem-sucedido do ponto de vista econômico, mas em sofrimento e agonia profunda. E sabe por que eu acho relevante compreendermos isso? Porque talvez se aqui tivesse claro que o sofrimento dele é uma enfermidade no corpo, nós poderíamos nos limitar à mensagem e às lições deste salmo àqueles que estão enfermos. Mas quando o texto não relata ao certo o que é esse sofrimento, todos nós podemos nos identificar com Emã diante das suas lutas, dos seus choros, das suas lágrimas, das suas angústias, do seu sofrimento profundo. E sabe, irmãos e irmãs, nós precisamos compreender isso. Que há situações que elas vêm para crentes e descrentes. Se um avião cai, morre crente e morre descrentes. Se um ônibus tomba, capota, morrem crentes e descrentes. E se a pandemia vem, ela também ceifa a vida de crentes e descrentes. Então, passar pelo sofrimento não significa que é falta do amor de Deus, não significa que nós não fazemos parte de um povo escolhido, não significa que Deus não tem propósitos por nós ou para nós. Porque Emã era um homem proeminente, temente a Deus, consagrado ao Senhor, vida separada. Mas ainda assim, ele passou pelo sofrimento. E eu convido você a refletir sobre os versículos que estão aqui então. Versículo 1 ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação. Um homem que tem convicção que o seu Deus, o Deus a quem ele serve, é poderoso para salvá-lo. Ele crê no Deus da salvação. Ele tem esperança e convicção de salvação. Não é um descrente. E ele diz: dia e noite clamo a ti, clamo diante de ti. Irmãos e irmãs, diante da crise, diante do sofrimento, Emã é um homem de oração. Dia e noite ele não cessa de apresentar diante do Senhor a sua queixa, a sua dificuldade. E parece que quanto mais difícil a situação fica, mais ele intensifica as suas orações. Homem de oração. E ele diz no versículo 2: chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. A semelhança de todos nós que muitas vezes falamos assim: Deus, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração. Se inclina, meu Deus, para ouvir a minha oração e o meu clamor. Eu estou clamando, eu não estou suportando mais o sofrimento. Senhor, ouve a minha oração. É a atitude de Emã aqui. No versículo 13 ele diz: pois a minha alma está farta. Ele usa uma palavra muito comum àqueles que comeram tanto.
que dizem: eu estou farto, não cabe mais, eu estou farto. O que ele está dizendo? A minha alma, o meu ser, de tanta angústia, de tanto sofrimento, não tem mais como pôr sofrimento. Eu estou angustiado, eu estou farto de males, ele diz ali. Eu não consigo suportar mais. E a minha vida já se abeira à morte. É tanto sofrimento, que agora o que resta para mim, o que sobra para mim, é só morrer. Não tem mais sentido, não tem mais possibilidade. E no versículo 4 ele diz: eu sou contado como quem baixa a cova, sou como um homem sem força. E ele usa aqui o contexto de soldados na batalha. Aquele soldado sofreu baixa, ele morreu. Não existe propósito mais para ele continuar nesse exército, nesse batalhão. Ele diz no versículo 5: atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Sabe aquele soldado que na guerra morre aos montes e os corpos são empilhados? E às vezes alguns ali que você sabe que não dá para continuar no batalhão porque não tem recursos. O fim deles é a morte, eles são lançados ali para terminar de morrer. Esse é o contexto em que Emã está dizendo: não faz sentido mais para mim, Senhor. Eu já estou como aquele soldado ferido, prestes a morrer. E ele diz: estou desamparado das tuas mãos. Irmãos e irmãs, eu acho isso aqui fantástico. Porque em épocas que muitas pessoas não querem atribuir o sofrimento ou as dificuldades a Deus, não é o que Emã fala. Ele diz: é o Senhor quem está permitindo, é o Senhor quem está proporcionando, e de alguma forma eu estou passando por esse momento. No versículo 6 ele diz: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Olha que palavra dura. E ele diz: tu me abates como todas as ondas, apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. A minha situação é tão difícil, que até meus amigos se afastaram de mim. E eu não estou sentindo nem a tua presença. Dia desses eu ouvi alguém dizer que na hora da prova, o professor fica em silêncio. E parece que é assim que Emã estava sentindo. Senhor, eu não consigo perceber a tua intervenção. Eu estou aqui clamando, chorando, orando, sofrendo. Eu não percebo uma resposta. Se todos nós formos francos e sinceros aqui em algum momento da nossa vida, nós já agimos dessa forma com Deus. E ele diz ali no versículo 9: os meus olhos desfalecem de aflição. É muita aflição. Dia após dia venho clamando a ti, irmãos e irmãs, na crise. O verdadeiro crente não para de orar. Lá atrás ele diz: dia e noite, o tempo todo eu estou orando. E aqui ele está dizendo: olha, é dia após dia, eu não deixo de buscar intimidade contigo. Eu apresento a minha vida no teu altar, eu clamo pelo teu socorro, eu clamo pela tua intervenção, para mudar a minha sorte e me livrar da aflição. Ele diz ali: venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Atitude de rendição: Senhor, a minha vida é tua. Eu estou em meio ao sofrimento, mas em meio ao sofrimento eu te adoro, eu sirvo a ti, eu canto louvores, eu declaro as tuas maravilhas, como diz a palavra: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. O sofrimento pode não ser necessariamente a vontade de Deus, mas em meio a ele, eu continuo adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele tem o governo de todas as coisas. Eu descanso em sua soberania, e nenhum dos planos dEle é frustrado na minha vida. Nenhum desses planos são frustrados.
E ele continua: mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Ele está falando: Senhor, me socorre, muda essa situação, porque se eu estiver morto, o Senhor vai perder um adorador aqui. Eu estou aqui para te servir durante todo o sofrimento, eu não deixo de buscar intimidade com o Senhor, e aí vai deixar de existir um adorador. Irmãos e irmãs, isso aqui para mim é relevante, porque ele não está pedindo para Deus ouvir a oração dele, porque ele quer desfrutar talvez da casa, do dinheiro que ele ganhou, da posição. Não, ele quer continuar como um adorador. Eu quero desenvolver intimidade com o Senhor, eu quero ser usado para que vidas possam reconhecer que tu és o dono da minha vida, o meu amo, tu és soberano. A motivação do coração do crente é a glória de Deus. E nós podemos perceber isso na vida de Emã. No versículo 11 ele diz: será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento, lá no cemitério? Porque quando uma pessoa é sepultada, por um tempo as pessoas se lembram. Aqueles que ficam vivos se lembram. Daqui a pouco cai no esquecimento. Lá, Senhor, eu não vou poder declarar as tuas maravilhas, a tua justiça, o teu poder, que tu és santo, que tu és perfeito, que tu és justo, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Eu quero continuar proclamando a tua verdade, Senhor. Por isso me socorre, me livra desse sofrimento. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Olha só, ele já falou que ora de dia e de noite, dia após dia, e é antemanhã, é madrugada. Ele diz: mesmo em sofrimento, eu continuo firme no Senhor. No Senhor eu ponho a minha confiança. De madrugada eu me levanto para buscar intimidade com o Senhor. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu quero intimidade com o Senhor. Revela-te a mim, ó Deus. Mostra os teus segredos, os mistérios do teu coração. Eu quero conhecer quem é esse Deus a quem eu sirvo. Revela o teu poderio a mim, a tua majestade, a tua glória. Ministra o meu coração. Eu preciso mais da tua presença, Senhor. Distante de ti, Senhor, eu não posso viver, não vale a pena. Mas eu quero viver para a tua glória, para engrandecer o teu nome. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Presta atenção, irmãos e irmãs. Não é um sofrimento repentino. Não é uma situação passageira. Não é algo de 1 mês, 2 meses. Nós ouvimos há pouco o testemunho do nosso irmão Renato. Quando a gente está no sofrimento, 2 anos parece uma eternidade. É terrível. Mas ele está dizendo desde moço, para ele ser um levita, ele já era alguém avançado em idade. Ele já tinha alguma maturidade para ser levita. Mas ele diz: esse sofrimento é desde que eu era moço. Eu ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Sabe aquele sofrimento que a pessoa não sabe mais o que fazer? Quantas vezes a gente recebe uma má notícia e a gente fica assim, desorientado? E agora? Eles me rodeiam como água de contínuo. É como ele dissesse: parece que eu vou submergir. Eu vou morrer afogado, Deus, de tantos males sobre a minha vida. E ele diz: durante todo o tempo eles estão me circundando. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Ele volta lá atrás, falando que os amigos dele se afastaram. Ele diz: meus conhecidos são trevas. Salmo triste de aflição. Normalmente, os salmos terminam com uma palavra de encorajamento. O Senhor me atenderá. Ele responderá à minha oração. Mas esse termina falando de trevas.
o que o sofrimento tem a nos ensinar. Irmãos e irmãs, primeiro, sofrimento, e esse salmo de forma específica, nos ensina que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitas vezes nós temos visto se levantar pessoas dizendo que a Bíblia é um livro tendencioso que foi escrito para proteger ou fundamentar o cristianismo. Irmãos e irmãs, prestem atenção comigo. Se você e eu estivéssemos iniciando uma religião, nós escreveríamos um salmo desse? Se nós estivéssemos iniciando uma religião, nós diríamos, vem para a minha religião, que aqui não tem sofrimento, você não vai passar por lutas, aqui você vai ficar rico, aqui você só vai prosperar, você não vai passar por adversidades, você não vai ter doença, você não vai ter enfermidades, nada disso vai acontecer com você. Mas a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela fala da luta que os seus servos enfrentaram. E aí eu e você podemos nos identificar quando nós passamos também pelos nossos vales, pelas nossas lutas, pelos nossos choros, pela pandemia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele nunca disse que a viagem seria tranquila. Jesus disse que a chegada está garantida. Eu e você em Jesus podemos ter convicção da vida eterna. Então, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela fala das fragilidades dos servos de Deus. Ela fala de homens e mulheres que passaram pelo sofrimento. Esse salmo nos ensina que mesmo pessoas piedosas passam pelo sofrimento. Nós estamos falando de um homem proeminente, talvez próspero financeiramente, um homem de destaque, de fama, de evidência, temente a Deus, mas havia um sofrimento na vida de Emã, um conflito interior, uma angústia, uma aflição, um temor que parecia que ele ia morrer afogado. E ele já estava não suportando mais essa aflição. Sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra muitos homens piedosos que também passaram pela crise. Elias, a Bíblia diz que era semelhante a nós. Ele teve uma experiência sobrenatural, muitas aliás, de orar, fogo descer, mas à sombra de um zimbro, ele fala, Senhor, me leva. Eu não estou suportando mais essa perseguição, esse sofrimento. Lembre-se de Jó. É verdade que Deus restaurou em dobro tudo o que ele perdeu. Mas Jó falou assim, olha, melhor eu teria sido abortado do que nascer e passar por tanto sofrimento. Não suporto mais. Os salmos de Davi, muitos salmos de lamento. Mas da experiência de um homem que se tornou homem segundo o coração de Deus. E muitas vezes é na prova que Deus está trabalhando, moldando o nosso caráter. A vida vitoriosa de Paulo, muitas vezes em naufrágio, muitas vezes em prisão, sendo chicoteado, traído muitas vezes pelos próprios irmãos de fé. E mesmo que nós não pensemos nos personagens bíblicos, nós podemos pensar na história de muitos homens de Deus na história da humanidade, como Charles Spurgeon. Um homem bem-sucedido no ministério, um pregador relevante, de origem batista. A igreja dele conta a história que tinha entre 8 a 10 mil discípulos, não era uma igreja pequena. Diz que ele batizava centenas de pessoas por ano, mas algumas vezes os irmãos tinham que buscá-lo em casa, em depressão, e trazê-lo para pregar nos cultos. Já pensou nisso? Homem de Deus, como eu e você que procuramos servir a Deus, e muitas vezes enfrentamos também as nossas crises e as nossas lutas. Então o Salmo nos ensina
que muita gente piedosa também enfrenta os seus desertos. O Salmo nos mostra que muitas vezes esses períodos eles podem durar muito tempo, desde a mocidade. Quanta gente crente, por alguma situação, gera um filho que tem alguma deficiência, alguma limitação. Quanta gente crente, temente a Deus, que enfrenta luta com filho rebelde, desobediente. Quanta gente crente já se envolveu num acidente e ficou com uma limitação física. Mas isso não o impede de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar intimidade com o seu Deus. Assim estava Emã, no seu sofrimento, na sua angústia, mas isso não o impedia de clamar, de orar, de buscar ao Senhor, de crer na intervenção dEle, crer que Deus muda a história, e estar adorando e contando as maravilhas e falando do poder de Deus. Porque nada pode deter um verdadeiro adorador. Nada pode deter um verdadeiro adorador. Irmãos e irmãs, Deus permite o sofrimento, muitas vezes para nos lembrar que o céu não é aqui. O céu não é aqui. Deus permite o sofrimento para nós vivermos na expectativa do céu, da vida eterna. Porque lá todas essas coisas vão se passar. Não haverá choro nem ranger de dentes. Se aqui fosse o céu, para que ir para o céu? Então muitas vezes as nossas lutas, as nossas tribulações, é para que nós possamos desejar o céu. E ansiar a volta de Jesus, e orar por ela. E falar, volta mesmo, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós estamos nessa ardente expectativa da Tua restauração plena, e aí nós vamos desfrutar da plena alegria na presença do Senhor. Novo céu e uma nova terra é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas sabe, há uma tendência quando nós vemos alguém passando por uma situação como essa. Às vezes nasceu um filho com uma limitação, aconteceu um prejuízo, uma perda, alguma dificuldade, as pessoas falam assim, que pecado fez, hein? Lembra que perguntaram para Jesus quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Jesus falou, nem ele nem seus pais, é para que se manifeste a glória de Deus. O Salmo 103, no versículo 10, diz que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Então, irmãos e irmãs, as lutas que nós enfrentamos não necessariamente são por um pecado que nós tenhamos cometido. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se não renovam todas as manhãs. Muitas vezes, o sofrimento é resultado da natureza adâmica, do pecado original. Nós já nascemos, a enfermidade, as dificuldades. Lembra que aí que a terra passou a produzir ervas daninhas. Havia o trabalho, mas não era difícil. Então a nossa natureza adâmica, do pecado original, faz com que o ser humano, sem Cristo, esteja debaixo da ira de Deus. E mesmo, muitas vezes, gente temente ao Senhor, enfrenta as suas lutas. Mas ele não deixa de orar, de clamar, de crer no sobrenatural de Deus. Os sofrimentos, muitas vezes, eles vêm para nós percebermos o estrago do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. É o sofrimento, as dificuldades. Isso faz com que eu e você possamos odiar o pecado e viver para a glória de Deus. Então, diante das provações, das lutas, das tribulações, veja esse Deus, que Ele tem coisas excelentes preparadas para nós. E eu e você precisamos odiar aquilo que não agrada ao coração dEle. Porque Ele tem algo tremendo, reservado para mim e para você. Sabe, o Salmo nos ensina que nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por Ele. Já pensou nisso? É assim que Emã, ele se sente.
E diante desse momento, há pessoas que começam a fazer pirracinha com Deus. Ah, Deus fez isso também, eu não sirvo mais, não participo da célula, não participo do culto, foi desse ou daquele jeito. Espera aí, irmãos e irmãs, Ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Isso é atitude de gente infantil na fé. Porque gente madura na fé, ele intensifica a crise quando os problemas vêm. A nossa pirracinha não vai mudar quem Deus é. E eu posso te falar, aí que fica fraco mesmo, emocionalmente e de todas as formas, mais que isso, espiritualmente. Na crise, nós vemos Emã intensificando seus momentos de oração, de dia e de noite, dia após dia, de madrugada ele levanta para orar. E ele não esmorece. Na oração nós devemos ser perseverantes. Então, irmãs e irmãs, o Salmo nos lembra que nós precisamos buscar Deus pela sua presença, intimidade com Ele. O Salmo nos lembra que diante da crise nós devemos orar muito mais. Mas, por fim, esse Salmo nos ensina que terríveis foram os sofrimentos de Emã, sim, mas muito mais terríveis foram os sofrimentos de Cristo. A Bíblia é um livro cristocêntrico. É teocêntrico porque foi inspirado por Deus. Ele é cristocêntrico porque ele fala de um Cristo que viria, veio e voltará. E ele é antropocêntrico porque ele é direcionado a mim e a você. Essa mensagem, por dura que seja, ela é para mim e para você. Assim como Emã passou pelo sofrimento, Emã aqui nesse salmo, ele é um tipo de Cristo. Emã sofreu dores. E a Bíblia diz que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. Lá no Getsêmani, ele suou gotas de sangue diante da agonia profunda. Emã, ele clama ao Pai que o livre daquele sofrimento. E Jesus, ele clama ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Emã, ele se vê abandonado dos seus amigos. Ele se vê desamparado por Deus diante do sofrimento. E com Cristo não foi diferente. Lá naquela cruz, ele foi separado dos seus amigos, dos discípulos que caminharam com ele durante 3 anos e meio aproximadamente. Ele se sentiu desamparado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Emã disse: Deus, tu afastaste de mim os meus amigos. E Jesus ali, ele vê a sua mãe, ele vê os seus familiares. E agora ele vai retornar para o Pai. Mas ele é separado naquele momento. Sabe por quê? Por minha causa, por sua causa, Jesus se entregou naquela cruz. E naquela cruz ele abriu um novo e vivo caminho, para que eu e você possamos viver na esperança de que tudo isso vai se passar e tudo novo será feito. Já não haverá choros, nem ranger de dentes. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sobre nós pesava a ira do Deus vivo, mas ele nos fez amigos. Ele nos reconciliou com o Pai. Nosso destino era o inferno, a perdição eterna, mas ele nos deu vida
e vida eterna. E nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, nesta manhã, se você está aqui como um filho do Deus vivo, se você foi alcançado por esse evangelho, você foi chamado para uma viva esperança. A esperança do crente não morre. Nós passamos pelos vales, pelos desertos, às vezes eles são longos, mas há esperança. Há esperança para o ferido. Ainda que pareça que foi cortado um tronco, esse tronco ele pode brotar raízes. Porque Jesus ele traz vida àquilo que estava morto. Ele ressuscitou dos mortos. E eu e você podemos ter esperança de vida e vida eterna. E Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Já não haverá choro, nem ranger de dentes. Todas essas coisas já passaram. Quero pedir a você que se coloque em pé. Feche os seus olhos. E vá refletindo sobre tudo isso que nós ouvimos nesta manhã. Jesus, Ele garantiu o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Ele lançou o nosso passado, a nossa velha história, a nossa angústia de perdição, no mais profundo abismo, de onde ninguém pode nos separar. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos reconciliou com o Pai. Fomos adotados por meio de Cristo. Medite no sofrimento de Jesus. Compare o sofrimento de Cristo com o seu sofrimento, o sofrimento do seu Salvador. Medite naquele que experimentou de maneira máxima, final, definitiva, o abandono de Deus lá naquela cruz, quando Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Eu e você precisamos encontrar conforto no sacrifício de Cristo, para que eu e você possamos amar a Ele, ainda que passemos por sofrimento. Para que eu e você possamos nos apegar a Ele no meio da dor, do sofrimento. Que nós possamos valorizar que o Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou de forma triunfante, adentrou os céus. E um dia eu e você vamos reinar juntamente com Cristo. Nele habita a justiça. Novo céu, nova terra. Não cesse de orar diante do sofrimento, meu irmão, minha irmã. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã que não estão passando por sofrimento. Pode ser. Às vezes, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá um tempo de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de bonança. Mas eu e você, se temos o amor de Cristo, nós precisamos ter compaixão por aqueles que estão sofrendo. Então não julgue, não se coloque numa posição de superioridade. Lembre-se que quem está em sofrimento precisa de compaixão, de misericórdia. Precisa, quem sabe, do braço estendido, da mão estendida. Alguém que chore com ele, com ela. E às vezes não fale nada, mas só esteja ao lado, oferecendo um ombro amigo. Você que ainda não tem Jesus, você pode estar se perguntando: então, se o cristão passa por sofrimento, por que vale a pena ser cristão? A minha pergunta para você é: no seu momento de sofrimento, onde você encontra refrigério? Onde você encontra conforto, consolo? Na bebedice? No sexo ilícito? Nas drogas? No suicídio? Vale a pena ter o Cristo, que é consolador através do seu Espírito. Lembre-se, Deus mandou seu Filho sofrer muito mais do que eu e você. Ele deixou a sua glória. E desde o momento que Ele encarnou,
durante todo o tempo que ele esteve aqui, ele passou por sofrimentos, rejeição, traição. E se ele passou, ele pode ser solidário a mim e a você nos nossos momentos de lutas e tribulação. Deus é compassivo, misericordioso, justo, sábio, bom. Mesmo que passemos pelo sofrimento, a Ele seja a glória, o louvor para todos sempre. Meu Pai, eu clamo o Teu socorro sobre todos nós. Nós precisamos da Tua intervenção. Em nome do Cristo que morreu e ressuscitou, opera milagres aqui. Não nos deixe esmorecer. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Declara sobre nós a Tua vitória. E que cada dia mais nós possamos intensificar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Leva-nos em paz ao sairmos daqui. Dá um momento de edificação, um momento de almoço gostoso em família. Que o Teu amor seja visto em nós, demonstrado em solidariedade por aqueles que sofrem, passam por lutas, por choros, principalmente em dias de tanta mortandade. Vem, Espírito Santo, usando a Tua igreja para ser agente de compaixão como Cristo, que se compadece de nós. Dá-nos uma semana vitoriosa, guardados, protegidos pelo Senhor, sejamos todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, família da fé, até o grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém.